Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar. A palavra de Deus, Colossenses 3,17, diz que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vivendo para a glória de Deus, esse é o tema do culto desta noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 115. Faremos a leitura deste salmo de forma alternada. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para lermos este salmo. Salmo 115, leitura alternada. Honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos do homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torna-se semelhante a eles os que o fazem quando eles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Vamos ler tudo junto novamente, 18? Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Tem uma palavra de oração, de adoração ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Quero convidar a nossa irmã Edivânia, que nos conduza nessa oração de adoração. Amém. Obrigado por tudo aquilo, Pai, que o Senhor prepara para nós, Pai. Obrigado. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Eu coloco a vida de cada irmão que aqui se encontra, Pai. O Senhor vai de encontro, suprir as necessidades de cada um, Pai. Amém, Jesus. Também eu quero colocar a vida daqueles irmãos que não se encontram aqui conosco. O Senhor vai de encontro a vida de cada um, Pai. Suprir as necessidades, Pai. Em nome de Deus Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ainda o Senhor com um louvor ao Deus de Abraão, em 21. Nome
poder sentar-se. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 15. Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 15, passando assim um momento de contrição e confissão de nossos pecados. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Sabemos então que somos tentados pela nossa própria cobiça, não é por Deus, não é por ninguém. Colocamos muito da culpa de tudo, das nossas tentações também no diabo, Satanás. Esquecemos de olhar para aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que nós temos nutrido no coração, a nossa própria cobiça, aquilo que tem nos seduzido, que tem nos atraído. Então, irmãos, momento de confessar a Deus os nossos pecados, parar de jogar a culpa pelos outros, olhar para nós mesmos, ver onde nós temos cobiçado, onde temos pecado, confessar ao Senhor Jesus, pedir-lhe perdão. Vamos curvar a nossa cabeça nesse momento, falar com o Senhor. Deus Santo, Pai amado, Pai querido, em Tua presença nós estamos cultuando a Ti, sabendo que estamos na presença de um Deus santo, de um Deus verdadeiro, de um Deus perfeito, de um Deus que é luz, que não habita em Ti, ó Deus, treva alguma, que não há comunhão entre o pecado e o Senhor. O Senhor não tem associação nenhuma com o erro, com o pecado. O Senhor olha para o mundo e tem a humanidade como pecadora, e o Senhor se manifesta como um Deus irado contra a tua criação, contra a tua humanidade, por causa do pecado. E esse pecado, Deus, tenazmente nos assedia, como nos diz a tua palavra. E quantas vezes tropeçamos, somos seduzidos pela nossa própria cobiça e caímos em tentação. E por isso, Senhor, a tua palavra nos orienta que quando isso ocorre, nós devemos nos arrepender. Nós devemos reconhecer que pecamos. E nós devemos dobrar os nossos joelhos e em contrição, nos curvarmos diante da tua presença, pedindo-te perdão, Deus. Perdão. E esse perdão só podemos alcançar porque Jesus Cristo veio para nos trazer esse perdão, para nos trazer, ó Deus, essa regeneração, essa comunhão contigo, porque Ele é o nosso mediador. Ó Deus, obrigado, porque foi o Senhor quem enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para ser o nosso advogado, e para quando estivermos abatidos, contritos, arrependidos pelos erros cometidos, entristecidos, termos a quem recorrer, porque temos o Senhor Jesus como nosso advogado junto a Ti. E é Ele, ó Pai, é a Ele que nós recorremos, é a Ele que nós nos dobramos e confessamos os nossos pecados aqui ao Senhor nesta noite. O Senhor conhece a vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos
verso 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é um momento do culto também, onde nós consagramos dízimos, ofertas, para as necessidades da obra do Senhor. E aqueles irmãos que vierem então preparados podem fazer, trazendo aqui o gasofilaço, consagrando ao Senhor, enquanto nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos de louvor ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Então me lembrarei
consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas, pediu a Israel nos conduzindo com uma oração de consagração dos dízimos. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, agora neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento em que podemos estar te engrandecendo, Senhor, enquanto ajudamos, Senhor, a louvar mais ainda a sua casa, o seu templo, Senhor, podemos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor, para um bem maior, ó Pai. Obrigado por todos aqueles que ofereceram seus dízimos, ó Pai. Todos sabemos que estavam pensando em prol do bem maior dessa igreja, Pai, em prol de levar o seu nome para frente, em prol de glorificar o seu nome para outras pessoas, ó Pai. Abençoe aqueles que não estão podendo dar agora, Senhor, que o Senhor esteja confortando cada família, esteja abençoando, esteja amparando, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe os dízimos que foram dados aqui, que seja usado total e unicamente para o seu nome, Senhor, para o louvor de seu nome, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar-nos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do apóstolo de Tiago, não apóstolo, Tiago, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Momento de edificação, momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que reverentemente então acompanhem a leitura, a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: a origem das contendas, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, Senhor, tão importante nessa passagem que adverte Teu povo, e orienta, e instrui, e nos faz refletir sobre uma vida realmente de comunhão com o Senhor. Fala conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Natal se aproxima. Estamos chegando aí, né? Próximo Natal, final do ano chegando, e isso nos remete a quê? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu por nós para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, né? Todas as nossas iniquidades, para nos reconciliar com Deus. E uma pergunta que devemos fazer em todos os natais, ou nessa época, né, muito propícia, devemos fazer todos os dias, mas sobretudo nessa época, né, como anda o nosso relacionamento com Jesus? Como anda o nosso relacionamento com Deus? Por isso eu quero falar com os irmãos nessa noite: amigos do mundo ou amigos de Deus? Esta era a pergunta de Tiago. Se os irmãos observarem no verso 4, é a pergunta que é o que Tiago fala. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigos de Deus ou amigos do mundo? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, um momento, irmãos, para nós pensarmos na nossa vida. Estamos amando de fato a Cristo, que morreu por nós, ou estamos amando mais a nós mesmos e ao mundo do que o próprio Senhor Jesus? Para pensarmos nisso, para fazermos esta avaliação e medirmos isso, nada melhor do que a carta de Tiago. Porque a carta de Tiago é uma carta, poderíamos colocar dentro da teologia, como a teologia prática. Tiago é a teologia na prática. Porque tudo que se fala, tudo que se prega, todas as doutrinas, tudo que se ensina, Tiago chega e vai dizer para o povo: a fé sem obras é morta. Se você não trabalhar, se você não praticar, se você não desenvolver a tua verdadeira fé, a tua verdadeira comunhão com Deus, na prática, por meio das suas obras, de nada vale. Crês tu que Deus existe? Fazes bem, mas até os demônios tremem. A questão é: você é amigo de Deus de verdade? Ou você está amando as coisas do mundo? Você está amando mais a você mesmo e deixado Cristo, que deveria ser o centro da sua vida, de lado? Então, muito propício para nós pensarmos sobre isso nessa noite. Tiago, irmãos. Tiago, aqui, por isso que quando eu falei,
eu falei apóstolo, depois me corrigi. Tiago não era um apóstolo. Tiago, que escreveu esta carta, segundo estudiosos, é Tiago, irmão de Jesus, por volta do ano 60 ali, depois de Cristo, né? Então, no primeiro século ali, sendo irmão de Jesus. Tiago nasceu, foi criado com Jesus, ensinado por José, ensinado por Maria, certamente trabalhava na carpintaria com José, junto com Jesus. Então Tiago estava ali no ambiente de Cristo, era o seu irmão, nascido pelo Espírito Santo, crescido com ele, convivendo com ele. E diz o apóstolo João, agora sim, apóstolo João, lá no João capítulo 7, versículo 5, vai dizer que nem seus irmãos acreditavam em Jesus. Aí quando você chega no versículo 15 do mesmo capítulo 7 de João, vai dizer que as pessoas se questionavam, mas como ele pode saber tanta coisa? Como que ele pode ser tão conhecedor das coisas se ele não teve nem estudo direito? E aí Jesus responde que o conhecimento dele não é terreno. O conhecimento dele veio do Pai que o enviou. Mas por isso, Tiago, até então, não acreditava muito em Jesus. No início do ministério de Jesus, Tiago era incrédulo. Isso daí é meu irmão, isso aí eu brinquei de bola com ele aqui, isso aí eu caçava com ele, isso daí eu pescava com ele, isso daí eu estava ali andando com ele, nasceu da mesma casa, fomos instruídos pelos mesmos pais. Como é que ele pode se dizer ser o Deus encarnado? Como é que pode dizer ser Deus? Imagine, irmãos, você nascido de uma mãe, Maria, a tua mãe, você nasceu ali, aí teu irmão vai crescendo, daqui a pouco ele começa a pregar e começa a falar que ele é um enviado de Deus, que ele é Deus. Eu e o Pai somos um, e aí começa a fazer algumas coisas ali, você vai olhando, Então Tiago ele era incrédulo, ele não sabia de onde vinha aquele poder de Jesus, mas ele não entendia, não consentia como que poderia ser isso. Como é que Jesus, irmão dele, podia ser Deus? Está lá registrado em João, pega lá capítulo 7, está escrito lá. Mas, por outro lado, o tempo foi passando e Tiago foi vendo quem era Jesus de fato. E Tiago foi entendendo que Jesus é Deus. Que o poder que ele produzia, as coisas que ele ensinava, as coisas que ele falava, e a sabedoria que ele tinha, e as curas, os milagres, os sinais, os prodígios que ele realizava, não poderia vir senão de Deus. Ele diz a história que Tiago ele passou a ser chamado com o tempo de joelho de camelo. Tiago ele não parava de orar, irmãos. Ele era um homem de oração. Seus joelhos se tornaram aquela pele como um joelho de camelo, se ajoelha sempre, sabe? De tanto que ele orava. O homem que dedicou a sua vida em oração, a sua vida a pregar o Evangelho. Paulo vai dizer lá em Gálatas que Tiago era o pilar do cristianismo. Tamanha influência dele no meio dos apóstolos, apesar de não ser apóstolo, mas no meio dos cristãos, no meio daqueles que foram convertidos ao cristianismo no primeiro século. Tiago era um homem de Deus. E Tiago está escrevendo então essa carta no capítulo 1, os irmãos vão ver versículo 1, capítulo 1, verso 1. Tiago, olha o que ele diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não do meu irmão Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Tiago tinha Jesus agora como Deus, como Senhor de sua vida. E ele está escrevendo para quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. As 12 tribos é o povo judaico, o povo de Israel, são judeus. Mas que viviam, esse povo judeus que viviam na dispersão. O que era dispersão? Não residiam em Jerusalém, não habitavam em Israel, habitavam em outras cidades, em outros lugares. E aqui o contexto é um contexto romano, ou seja, eles estavam fora de Jerusalém, eles estavam fora de Israel. Então esse povo judeu, nascido e criado dentro da fé abraâmica, da aliança de Abraão, de Yahvé, com as leis de Moisés, com os profetas, eles então se espalharam e viviam então em outras regiões, mas eram judeus.
cristãos que se converteram ao cristianismo. É para esses que Tiago está escrevendo. E o contexto, como eu disse aqui, eles estavam entre os romanos, que era o império da época. Então eles estavam ali embaixo do império, do imperador romano, e ali eles estavam subjugados. Esses cristãos estavam, como nós temos estudado na escola dominical, o cristianismo, como eles estavam passando por dificuldade naquele primeiro século, sendo oprimidos, perseguidos, injustiçados. E Tiago, ele vê que esses cristãos, eles eram oprimidos pelos ricos, eles eram desprezados pelos ricos, ou então eles eram escravizados, eles eram explorados pelos ricos. No entanto, ainda assim, eles se encantavam com a riqueza, com o poder, com as coisas que o dinheiro podiam comprar, com as conquistas que o dinheiro podia dar. Em outras palavras, eles bajulavam os ricos e poderosos. Até na igreja, quando chegava um rico, eles davam a preferência, melhores lugares e tal. Gananciosos, avarentos, enredados pelas paixões do mundo, pelas paixões carnais, pelas coisas do mundo, foram se enveredando pelo mundo, foram deixando o mundanismo atrair o coração deles, foram sendo seduzidos pelo mundo. Por isso que a carta de Tiago é teologia prática. Se vocês não viverem a doutrina que vocês foram ensinados na prática, por meio das obras, por meio de viver na própria pele o cristianismo, a sua fé é morta. A fé sem obras é morta. Então Tiago, ele vai ensinar para eles, é aquela igreja, irmãos. Então notem, né, apesar de não sei se eles já tinham um lugar de encontro, congregação, um ponto específico, mas quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando da comunidade, das pessoas cristãs que viviam na dispersão. É para isso que Tiago está falando. Então, aqui nesse capítulo 4, Tiago está fechando aqui são 5 capítulos, né? Ele está começando a fechar, então, tudo que ele vinha falando para eles, que eles deveriam tomar cuidado, que eles deveriam perseverar, e eles deveriam ter por motivo de toda alegria passar por provações, para serem aprovados e perseverarem, serem firmes, e deixarem de falar a mentira, falar a verdade, cuidar com a língua, que a língua podia colocar, né, em chamas, ela podia destruir. A mesma língua que tem o poder de engrandecer, de louvar a Deus e de edificar, é a mesma língua que tem o poder mortífero. Então Tiago, ele começa a orientar esse povo, a falar para esse povo, doutrinar e ensinar esse povo. E quando chega aqui no capítulo 4, então, depois de ter orientado sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas, pedindo que eles fossem firmes, ele vai dizer para eles então: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Lembra-se lá de Gálatas, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está falando das obras das obras da carne, do fruto do Espírito. Prazeres que militam na vossa própria carne. Militam. A carne milita contra o Espírito, diz Paulo, e o Espírito milita contra a carne. E a carne deles estava prevalecendo. Essa militância, a carne estava prevalecendo e não o Espírito, não o fruto do Espírito. Então, do verso 1 ao 3, Paulo apresenta o problema que essa igreja estava enfrentando. Então, ele vem mostrar aqui: guerras e contendas, cobiçavam, matavam, invejavam, viviam para lutar e guerrear, não pediam e pediam mal. Esses eram os problemas que Tiago constatava daquele povo, daqueles irmãos. E eles guerreavam e contendiam para a satisfação dos prazeres que militavam na carne. Então, viviam em contendas. E ele vai dizer depois que eles viviam para lutar e guerrear. Não era uma coisa pontual. A igreja está tendo contenda, está tendo problema lá. Não. Viviam em contendas e guerras. Claro que aqui não é literal, guerra literal, mas era de brigas, de desentendimentos, de desarmonias, de discórdias, de dissensões.
e viviam alfinetando um ao outro, era perseguindo e acusando um ao outro. Viviam em guerras, não tinha paz no meio deles, contenciosos, irascivos, maledicentes. As obras da carne prevaleciam na vida deles. Cobiçavam, lembra da cobiça? Cobiçam e nada tende. O coração estava no mundo, nas riquezas, bajulando os ricos, mesmo sendo oprimidos por eles. Mas coração avarento. Aqui diz que matavam. Muito provavelmente também não é literal, assim como guerra não é literal, matar aqui também não é no sentido literal, pelo contexto, pelo que nós estamos entendendo. Mas por que Tiago diz que eles matavam? Porque olha o que Jesus ensinou em Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, você não mata fisicamente, mas você se ira, você profere insulto. Isso é como se você chama teu irmão de tolo, ofende teu irmão. Isso, para Jesus, é matar. É matar. Por isso o Tiago está falando para ele, vocês estão se matando aí, vocês estão matando um ao outro. Por isso que ele vai falar da língua, ele pega tanto, fala tanto da língua, cuida da tua língua. Vocês estão matando, você está destruindo o teu irmão. Maledicências, injúrias, calúnias, iras, contendas. Não mate teu irmão. Produza vida no coração do teu irmão. Invejavam, mas nada podiam obter. Mais uma vez, irmãos, invejavam. Então veja, eles eram cobiçosos, cobiçavam, invejavam, mas nada podiam obter. Então nada tinham. Viviam cobiçando, viviam invejando, viviam guerreando, contendendo, matando com a língua, com as intrigas, com as guerras, com as contendas. Viviam para lutar e guerrear. Não era algo pontual, era algo habitual. Não pediam, por isso nada tinham. A ideia aqui parece um contrassenso, né? Não pediam, mas pediam mal. A ideia, meus irmãos, é que é aquelas pessoas que nós cantamos aqui, se o meu povo, ao invés de buscar as minhas mãos, ou seja, ao invés de buscar as bênçãos que eu possa dar, as coisas que eu posso oferecer, mas me buscar de todo o coração. Esse povo só buscava as mãos de Deus. Eles só oravam para pedir a Deus para dar coisas, porque o texto vai dizer que eles pediam para esbanjar nos próprios prazeres. Tudo que eles pediam era para esbanjar nos prazeres carnais. Por isso, o Tiago vai dizer, vocês não pedem, ou seja, vocês não pedem como devem pedir. Vocês não pedem o que deveriam pedir. Porque o que vocês pedem, não considera pedir. Porque só mostra que é pecado. É para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Buscam a mão de Deus, mas não o coração de Deus. Não agradar a Deus. Não satisfazer as vontades do Pai. Não estar em comunhão com Deus. É aquele crente que quer o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus Senhor. Quer o que Jesus pode lhe oferecer: vida eterna, céu, paraíso, estar bem, estar no conforto, eternamente. Como é bom, né? Quem não quer? As igrejas estão cheias, todo mundo quer ir para o céu. Agora, quando começa a se pregar, você tem Jesus como Senhor da sua vida? Você obedece o que o teu mestre manda você fazer? Você é amigo de Deus?
ou você é amigo de você mesmo? Eu quero o céu, mas na hora que ele manda eu fazer as coisas, não. Então, irmãos, Tiago é uma teologia prática. Fé sem obras é morte. Viver, se matar, aguçar, guerrear, fazer contenda. De onde vem isso? Dos prazeres que militam nas suas carnes, prazeres carnais. A carne está prevalecendo e muito, ao invés do fruto do Espírito. Então, esse era o problema apresentado por Tiago, verso de 1 a 3. O problema era esse. Agora, dos versos aqui de 4 a 6, Tiago vai mostrar a causa do problema. Aqueles irmãos não compreendiam que a amizade do mundo era inimiga de Deus e que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eles estavam fazendo uma amizade com o mundo, ao invés de fazer uma amizade com Deus. Se você faz amizade com o mundo, você se constitui inimigo de Deus. Não tem como, meus irmãos. Ou você é crente, ou você é cristão, e você professa plenamente e vive e pratica plenamente a sua fé, ou você não se engane, você está sendo amigo do mundo, não de Deus. Constitui-se inimigos de Deus. Então ele vai falar no verso 4, a partir do verso 4 ele vai falar infiéis. E no grego, a tradução aqui, o que o texto lá está dizendo é adúlteros e adúlteras. Essa é a expressão do grego. Infidelidade aqui é adúltero e adúltera. Está dizendo homens e mulheres adúlteros. A expressão que Tiago está dizendo para eles é a igreja. Vocês são a igreja. Vocês são a noiva de Cristo. E vocês são, por isso que a tradução coloca infiéis. E por isso vocês são adúlteros. Adúlteras. A ideia aqui é o noivo está sendo traído pela noiva. Está sendo traído pela noiva. A igreja, que é a noiva, está traindo o noivo, que é Jesus, o cabeça da igreja. Então ele Tiago vai falar para eles: infiéis, não compreendeis, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele tem ciúme, ele te deu o Espírito Santo. Você é templo, você é santuário do Espírito Santo. Ele tem ciúme. Você é dele, você é povo dele. E agora vocês estão traindo aquele que é o noivo, aquele que deu a vida por vocês. João, ainda, o apóstolo, na sua primeira epístola, ele vai dizer, 1 João 2, de 15 a 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa. Você está sendo amigo de Deus, de Jesus, ou amigo do mundo? Não ameis o mundo. Então João vai falar por inspiração divina, óbvio, ou seja, o Senhor Jesus está falando para nós por meio de João. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama o mundo ou você ama o Pai. Não tem como você amar o mundo e dizer que ama o Pai. Aquele, porém, que faz a vontade, olha a teologia prática, olha as obras.
Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por isso que Tiago está falando. Tiago não está tirando isso da cabeça dele. Tiago está falando isso com base no que Jesus falou. Tiago está falando isso com base no que João falou. Tiago está falando isso com base no que o Espírito Santo lhe inspirou para escrever. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esta era a causa. Eles estavam querendo ser amigos do mundo. Eles estavam querendo agradar aos dois. Agradar a Deus e agradar ao mundo. Com ciúme. Ou seja, quando o Senhor Jesus deu a lei para Moisés, ele falou sobre as imagens: não as adorarás, as imagens de escultura, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daquele que me aborrece, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus zeloso, é um Deus que tem ciúme do seu povo, é um Deus que não aceita adoração alheia, não aceita ser dividido com ninguém. Ele quer o culto centrado nele, o coração único a Ele, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, no coração do crente não cabe lugar para outro que não Deus. Não cabe lugar para outro que não Cristo. Ele tem que ocupar todo o teu coração. Você é templo do santuário do Espírito Santo, do Deus triuno, que te salvou, que te amou, que enviou Jesus e que enviou o Espírito Santo para morrer. Jesus para morrer, o Espírito Santo para habitar em você, para te consolar, para te confortar, para te exortar, para te orientar, para te convencer. Ele não aceita ser dividido. Ele não aceita que você divida o seu coração com outras coisas. Nem com esposo, nem com esposa, nem com filhos, nem com trabalho, nem com qualquer coisa, namorado, namorada, qualquer coisa, irmãos. Dinheiro, poder, riquezas. No coração do crente só tem lugar para um, que é Deus. Se você não tem apenas Deus no teu coração e não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você constitui-se inimigo de Deus. Não tem lugar, né? Não é isso que o Senhor Jesus disse. Não tem como você servir a 2 senhores. Vai agradar um e aborrecer o outro, não tem jeito. E Deus se aborrece. Deus é Deus zeloso. Não adorarás, não prestarás culto. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3,34. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ou seja, soberbos, escarnecedores, essas pessoas viviam assim, viviam tomadas por soberba, por escárnios, por contenderem, guerrearem, falarem mal. Deus abate os soberbos. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Aquele que se exaltar será humilhado. O soberbo será humilhado, mas o humilde será exaltado. E a solução do problema. Então, se ele apresentou o problema, o que estava acontecendo na igreja? Guerras, contendas, dissoluções, discórdias, por conta da carne que estava militando e prevalecendo sobre o espírito. E ele vai mostrar a causa, é porque vocês estão amando ao mundo, se constituindo inimigo de Deus, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que tem ciúme do seu povo, e Ele vai abater o soberbo, e Ele vai exaltar o humilde. Então, depois de orientar a igreja naquilo que estava acontecendo, Tiago vai falar para eles qual é a solução que eles deveriam tomar, qual o caminho que eles deveriam seguir para não cair na ira de um Deus zeloso, que tem ciúme do seu povo. Ele apresenta aqui 8 ordens, 8 imperativos para esse povo. E ele vai dizer: sujeitai-vos, resisti ao diabo, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, converta-se, humilhai. Tudo imperativo.
aos infiéis, amigos do mundo, inimigos de Deus, 8 ordens claras são dadas da parte do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, somente a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, não tem segredo. O diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E a orientação de Tiago, a orientação de Pedro é: resista. Resista ao diabo, porque você não é o único não, querido. Você não é o único que está sendo tentado pelo diabo, não. A irmandade espalhada pelo mundo padece das mesmas tentações. E todos precisam resistir firmes ao diabo para que ele fuja. Ah, mas eu não consigo não. Resista. É no poder, é pela graça. E essa graça ela vem por meio de graça. Comunhão dos santos. A igreja tem que estar unida em comunhão, em oração, buscando a Deus. E não em contendas, em divisões. Orando um pelos outros, confessando os pecados mutuamente, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo graça, lendo a palavra, orando, para encontrar forças em Deus para resistir ao diabo, para que ele fuja. E não se entregar à tentação de Satanás. Chegai-vos a Deus. E o que vai acontecer? E ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, resisti ao diabo. Você só vai conseguir resistir ao diabo se você fizer isso, se você se sujeitar, se você chegar, buscar a Deus para que ele se chegue a você, para que você possa resistir. Crente fraco é crente que não busca. Crente fraco é crente que não ora, não pedis. Quando pede, pede mal. Invejais, cobiçais, matais, contenda, vive a contenda diabo. E buscar força para resistir à tentação, buscar força para se municiar do fruto do Espírito. Nada. Isso é uma igreja mundanizada, secularizada, olhando para as riquezas, olhando para as cobiças. Limpai o coração. Primeiro, purificai as mãos, pecadores. Isso é um termo aí que Tiago está usando, porque eles, sendo judeus, os judeus da dispersão, cristãos, eles entendiam muito bem o que Tiago estava falando para eles aqui, quando Tiago diz para ele: purificai as mãos, pecadores. Porque Êxodo 30, 19 e 21 diz o seguinte: nela, na bacia de bronze, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Tiago está dizendo para eles: vocês, quando forem oferecer o culto a Deus, lavem suas mãos para que vocês não morram. Ou seja, apresentem mãos limpas. Aqui a ideia é as suas ações, o que você faz, o que você pratica. Apresente isso de forma purificada, lavada, pura, para que você não morra na hora de apresentar-se na presença de Deus. Aquele que come indignamente será réu do corpo. Por isso não são poucos os que morrem. Dormem ali, é um eufemismo para a morte. Não são poucos os que morrem, que tomam juízo para si. Limpai o coração,
vós que sois de ânimo dobre. Que é um coração de ânimo dobre, coração dividido entre Deus e o mundo, ou seja, se não é de Deus, do mundo, o mundo jaz no maligno. Em última instância, em última análise, é entre Deus e o diabo. Pessoa de ânimo dobre é a pessoa que está querendo agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. É isso. Sabe aquela igreja de Laodiceia? Porque não és quente nem frio, és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era isso, coração dobre. Não é quente, porque não é cristão genuíno, não serve somente a Deus, não tem Jesus como Senhor para tê-lo como Salvador. Antes, tem também paixões no mundo, carnais, a carne militando e prevalecendo, e está lá, pé aqui, pé lá. Morro. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que não és quente nem frio. Coração dobre. Coração dobre é isso. Está dobrado, está dividido. Nem lá, nem cá totalmente. Tiago, mesmo aqui no capítulo 1, versos 7 e 8, ele vai dizer sobre isso. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É isso que é ser de ânimo dobre. Inconstante. Fui na igreja 2 domingos, hoje eu não vou. Eu fiz aquilo, não, hoje eu não faço. Já orei aquele dia, hoje não preciso orar. Já fiz aquilo, não preciso fazer. Irmãos, não tem vida com Deus. Tem uma religiosidade vazia, ridícula. Deus procura para si verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito, em verdade, que temem a Deus de verdade, que tem Jesus primeiro como Senhor da sua vida, que ama, é aquele que obedece os seus mandamentos, que cumpre o que Ele diz, que observa os seus preceitos, que luta contra o pecado, que busca a vida de santidade, fortalecer-se espiritualmente, cheio da palavra, tamanha necessidade. Irmãos, o crente não tem como não ler a Bíblia. O crente verdadeiro não tem como não ler a Bíblia, não orar, não jejuar, não se dobrar, porque é difícil, irmãos. Se você quiser viver piedosamente, diz o apóstolo Paulo, você vai ser perseguido. Você vai ver como é difícil resistir o diabo. Você vai ver como é difícil resistir a tentação. Mas aquele que persevera, é esse que vencerá. E perseverar significa se dobrar e pedir força. Senhor, eu não estou conseguindo. Não pense que a tentação é mais forte para os outros do que para você, meu irmão. Assim a irmandade toda padece por isso, e todos, espalhados pelo mundo, devem resistir à mesma tentação que você padece. Você não é melhor nem pior do que ninguém. O diabo, ele não tem prediletos, ele tenta todo mundo, ele quer destruir a todos. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele vai agir com toda a força sobre todos. Você não é, o pastor não é melhor do que você. O pastor é menos tentado, ele consegue resistir mais porque o diabo deve pegar leve com ele. Não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. Quanto mais você quiser viver piedosamente, mais você vai ser perseguido nas suas fraquezas, nas suas limitações, no seu calcanhar de Aquiles, na sua fraqueza. É aquilo que Satanás vai colocar na tua frente toda hora, para te dividir, para te destruir, para acabar com a tua vida, para te condenar. Quem quiser viver piedosamente, meu irmão, tem que perseverar, tem que lutar, tem que resistir, tem que se purificar, tem que se sujeitar, tem que limpar, tem que afligir, tem que se converter, tem que se humilhar na presença de Deus. Isso é um cristão de verdade, que busca a santificação dia após dia, sem cessar. É dia a dia, é toda hora, é todo momento, para não entrar em tentação. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Vocês estão felizes, estão alegres, estão pranteando, estão banqueteando, pelo quê? Como é que está a vida de vocês diante de Deus? Olha a vida de vocês, para de um sorrisinho na cara, pecando contra Deus todos os dias, convivendo com o pecado como se fosse normal, natural,
não servindo ao Senhor, não sendo assíduo nos trabalhos do reino de Deus aqui na terra, não evangelizando ninguém, não discipulando ninguém, não fazendo diferença onde você está. Tire esse sorriso do rosto, se lamenta, chore na presença de Deus, purifique teu coração, se chegue a Deus, se sujeite a Deus. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, mude de rumo. É mudar, irmãos. Metanoia, é mudar a mente, é mudar o coração. Humilhe-se na presença do Senhor. Você quer ser exaltado na presença de Deus? Seja servo, trabalhe, se humilhe, chore pelo pecado, peça força, resista. Ainda não tem lutado até o sangue. É isso que o apóstolo Paulo fala, na luta contra o pecado. Quando você se humilha na presença de Deus, como lama, como sujo, como podre, se sentindo nojento na presença de Deus, mas se humilhando na presença de Deus, pedindo perdão pelo pecado, pedindo força para resistir mais um dia. Não me deixe cair em tentação, Senhor, livra-me do mal. E aí você cai de novo e o diabo vai ali para te condenar. Você fala: eu estou liberto em Cristo, mas eu preciso de força para resistir ao diabo, para ele não me humilhar mais, para eu poder servir a Deus e o meu culto ser aceitável na presença de Deus, culto racional, vivida na presença de Deus. Precisa de mudança. A igreja não é um ponto de encontro social apenas, é um ponto de mudança de vida, de comunhão de santos, pessoas que querem se santificar, pessoas que querem se purificar, pessoas que querem buscar a Deus, que querem resistir ao diabo, que precisam de forças para isso, que vêm participar da comunhão para pedir graça a Deus, para lutar, para ter força para isso dia a dia. E como que a gente vai conseguir se não estivermos juntos? Olha o paralelo que a gente pode fazer com essa igreja trágica, mundanizada, que Tiago precisa colocar para eles esses 8 imperativos para a mudança de vida deles. Olha, faça um paralelo. Nós lemos aqui na liturgia como que viviam a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Olha a diferença. Essa igreja que Tiago está, essas pessoas que eram judeus e que viviam naquela época e que viam a igreja, Tiago com os 12, fazendo parte daquela igreja primitiva, que tinham, olha o que diz lá, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. E essa igreja guerreava e contendia. A igreja primitiva perseveravam, como foi dito, no partir do pão, ou seja, não cobiçavam, repartiam as coisas. Essa igreja cobiçava. A igreja primitiva, em cada alma havia temor a Deus, ou seja, temiam a lei de Deus. Por exemplo, não matarás. Em cada alma havia temor. E essa igreja que Tiago está falando, da dispersão, matava, destruía, guerreava, não refreavam a língua, viviam a brigar, a contender. A igreja primitiva tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E essa igreja invejava, mas nada podiam ter. Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. E essa igreja viviam a lutar e a guerrear. Precisamos viver, a verdadeira igreja. A igreja primitiva é o nosso modelo. A igreja primitiva é o nosso exemplo. Eu quero terminar então com algumas aplicações rápidas. Primeiro, nós vivemos o analfabetismo bíblico. As igrejas estão cheias de mestres, doutores seculares. Lá fora é tudo mestre, doutor, acadêmicos, entendidos, cultos, leem calhamaços e calhamaços de livros, mas para ler um texto da Bíblia é um fardo.
na Bíblia são analfabetos funcionais. Sabem ler, mas não leem. Quando leem, não entendem. E muito além disso, não aplicam nada do pouco que aprendem na sua própria vida. Então são analfabetos bíblicos. A gente tem estudado na IBD a influência da cultura social na vida cristã, com suas ideologias, com suas idolatrias. Nós estamos cercados disso por todos os lados. E muitos cristãos têm se levado por ideologias, por filosofias, por padrões que vão contrário à palavra de Deus, porque não leem, são analfabetos bíblicos e seguem as ideologias e filosofias mundanas, antibíblicas, e vão aceitando cada vez mais aquilo que é implementado por essas ideologias e filosofias. A mente está cheia do mundo, que é analfabeta de Deus. Grande parte dos cristãos modernos, infelizmente, irmãos, são mundanistas. Frequentam a igreja, mas não têm compromisso com ela. Igrejas com menos de 100 membros, nem todos se conhecem. Imagine se essas igrejas fossem como a igreja primitiva, da multidão dos que creem. Era o coração e a mente dos irmãos. Tinham tudo em comum. Partiam pão de casa em casa. E nós aqui vivemos divididos, né? O Silmara falou isso hoje de manhã na escola dominical. Uma igreja que não vive unida, vive dividida. Igrejas pequenas, irmãos. Infelizmente, nem todos se conhecem. Não tem nada em comum. Não vivem em comunidade cristã para fortalecerem-se juntos, para criarem vínculos e estudarem juntos a palavra de Deus. Escola dominical, infelizmente, vazia. Poucos irmãos, sempre os mesmos. Aqueles que perseveram, aqueles que entendem a necessidade de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra, de buscar o conhecimento, a verdade, para poder resistir, para buscar força, para ficar forte, se alimentando biblicamente, espiritualmente. É daí que vem a força da igreja. Chegamos na igreja vazia, para aprender a palavra de Deus. Mas muito dedicado profissionalmente, culturalmente, academicamente. Tudo que faz lá fora, faz com esmero, né? Um exímio profissional. Mas é um fracasso como crente, como cristão. Constitui-se inimigos de Deus, aqueles que querem ser amigos do mundo. Que cristianismo temos vivido? O que você pode dizer que te identifica para você poder afirmar: eu sou um cristão? O que te dá esta motivação para você poder abrir a sua boca e falar: eu sou cristão? Lembrando a teologia prática, a fé sem obras é morta. Você pode falar muitas coisas, mas o que prova quem é você são as suas ações. Então reflita na sua vida o que você tem feito para você poder se dizer cristão. O que é que te diferencia de uma pessoa que não se diz cristã e vive no mundo? Simplesmente pelo fato de crer. Até os demônios creem e tremem. Que Deus realmente nos abençoe, para que nós possamos encontrar nele graça, força, poder, conforme Paulo orava pelos colossos que pregamos aqui, para que eles estivessem transbordando de poder, transbordando de conhecimento, transbordando de sabedoria, transbordando de entendimento. Era assim que Paulo orava, intercedia pela igreja de Colossos. É assim que nós devemos orar uns pelos outros. Mas nós, irmãos, não basta orar. Temos que buscar, temos que agir, e temos que buscar na palavra e na comunhão. Por isso, passemos então nesse momento
é o momento de comunhão dos santos, o momento da Santa Ceia do Senhor, cujo propósito é trazer graça para a igreja, fortalecer a sua comunhão com o Senhor que te salvou, para que nós possamos ser realmente amigos de Deus e não amigos do mundo. É o momento em que nós professamos ou nós reforçamos aquilo que professamos um dia da nossa comunhão com os santos, da nossa comunhão com Deus. Para isso serve a ceia do Senhor, um momento místico, onde a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz que esse é o corpo e é o sangue dele. E ao comer e ao tomar o cálice, nós fazemos parte deste corpo. Como igreja do Senhor, somos corpo, e a cabeça é Cristo. Então, ao tomarmos e nos alimentarmos, estamos reforçando essa comunhão da igreja com o Senhor da igreja. Então, vamos participar deste momento então de comunhão. Quero convidar aqui à frente o presbítero Donizete, o presbítero Paulo, para ministrarmos então a ceia do Senhor. Como o nome diz, aqui é a ceia do Senhor, né? Não é a ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a ceia da Igreja Presbiteriana Esmirna, é a ceia do Senhor. Qualquer irmão, irmã, aqui, membro, em comunhão com a sua igreja genuinamente evangélica, estão habilitados, aptos para participarem da mesa do Senhor Jesus. Se Jesus é o Senhor da sua vida e você está em plena comunhão com Ele, é para você essa ceia, para que você seja revestido de graça e poder na presença de Jesus. E caso, meu irmão, minha irmã, você esteja aqui nessa noite e não se encontra preparado, ou a sua consciência não te permite a participar desta mesa, porque algo ainda está para ser resolvido na sua vida, com relação à sua comunhão com o Senhor, com Deus, precisa acertar algo pontual na tua vida, que você possa orar por isso, buscar graça em Deus e saber que a mesa é justamente para te fortalecer, para que você encontre esse meio de graça, para que você encontre forças para resistir a isso. Então, se você realmente está disposto a deixar o pecado e participar da mesa do Senhor, esta mesa é para você também. O texto que nós vamos ler é o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos eles beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus estabeleceu então o pão como seu corpo, o cálice como o sangue de uma nova aliança. A aliança passou, a antiga aliança, a aliança da lei, a aliança do pacto das obras, de sacrifícios de animais, passou. Antes de celebrar essa nova aliança, o Senhor Jesus celebrou, como o costume da lei, a Páscoa. Mas depois ele institui a ceia, que é a nova aliança no seu sangue. Não sangue de animais, não sangue do cordeiro imolado, para purificação, mas o seu sangue, o próprio sangue, o sangue puro do inocente, não para purificação, mas para a remissão, para pagar pelo nosso pecado, de uma vez por todas. Então, aquele que está em Cristo, ele é remido dos seus pecados pelo sangue de Jesus. E por isso podemos participar
porque não estamos participando pelos nossos méritos. Estamos participando porque Cristo morreu por nós. E estando em comunhão com Cristo, fazemos parte do seu corpo, fazemos parte dessa nova aliança e devemos fazer até que Ele venha. E beberemos junto com Ele no seu reino. Ele nos deixa isso então como não apenas um memorial, mas como realmente uma comunhão, para que através disso nós reforcemos a nossa aliança com Ele, a nossa comunhão com Ele. É como se nós estivéssemos renovando os nossos votos com o Senhor. Não é apenas para lembrar do que Cristo fez, é para dizer: Senhor, eu faço parte, quero fazer parte, eu recebo o sangue que o Senhor derramou pelo meu pecado, eu recebo o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim, entregando o seu corpo por mim. Eu faço parte da sua igreja, o corpo de Cristo. Então, irmãos, os presbíteros Paulo, o presbítero Donizete estarão servindo os irmãos. Aqueles que forem participar, então, se coloquem aí de pé para receberem. Enquanto nós vamos cantar o hino 341, medite na letra desta música, deste hino, e cantemos ao Senhor. Depois que todos receberem, farei uma oração e os irmãos então podem comer do pão e tomar do cálice. Cantemos ao Senhor. ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça,
fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres, 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 livres?
existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, e essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim: ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele aniquilou lá na cruz. Se você é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: brancos como a neve, brancos como o que nos faz como a neve, secos como amigos, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a adorar ao Senhor, como eu já disse, Satanás, ele vem nos acusar, ele vem nos acusar, e ele diz: você é imperfeito, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Esse é o papel de Satanás. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer: eu sou um pecador sim, mas o sangue de Jesus me fez livre.